a entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que a gente possa receber toda essa palestra que vamos ter, né? Neste momento. Então vamos agradecer. Agradecer novamente ao Pai por este dia. Estamos chegando aqui na noite, agradecendo a essa casa que nos ampara, nos acolhe sempre, aos nossos amigos espirituais, ao nosso Mestre Jesus, que sempre também nos ajuda no nosso caminhar. E a nossa Mãe Santíssima, que com seu manto nos cobre todos os dias, nos amparando e nos ajudando. Oração do Pai Nosso, vamos abrir os trabalhos da noite de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai-nos sempre, perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar as nossas devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje o palestrante é o senhor Antônio Carlos Santos, ele faz palestras nas casas espíritas, e hoje ele está aqui novamente com a gente, né? Bem-vindo, excelente palestra. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz seja conosco. Quando eu chego à casa espírita para conversar sobre Jesus, sobre o Evangelho, e vejo a casa cheia, eu fico muito feliz. Não por vaidade, não, mas sim pela alegria de saber que todos que aqui estão vieram ouvir o Evangelho de Jesus, mas o mais importante de tudo, nós trouxemos as nossas companhias espirituais e muitos que verificaram em nós o semblante de alegria de podermos vir e identificarmos por eles a casa espírita. E eles pensam assim, ou estavam quando nos viram, nos visualizaram e viram a nossa alegria, porque quando nós estamos nos dirigindo para um evento tal e qual a este, a alegria gera luz, e esta luz é identificada principalmente por aqueles que estão pedindo socorro aí fora, não sabem o que estão fazendo, aonde estão e o porquê estão e o que está acontecendo com eles, porque a maioria dos encarnados, quando deixam o corpo, eles geram uma instabilidade emocional muito grande no espírito. E eles não sabem o que está acontecendo. E quando eles nos veem, nos dirigindo para uma casa como esta, ou como outras também, eles sentem assim uma paz em nós. E nos seguem, nos acompanham para saber aonde que nós vamos com toda esta alegria e com esta paz. E eles estão aqui. E os Espíritos nos falam que quando a casa é espírita, vamos dizer assim, a plateia espírita se acomoda, sobre essa plateia acomoda-se também os Espíritos que vieram conosco, os da casa, e também aqueles que gostam de participar de eventos como esse. Então eu fico muito feliz, mas com um detalhe muito importante: quando nós chegamos à casa espírita, é um momento ímpar em nossas vidas, e nós precisamos do silêncio, da meditação, da reflexão, de começarmos a pensar naquilo que aconteceu conosco no dia de hoje, na semana que se findou, no mês, naquela dor que sentimos, nas nossas preocupações. Então, isso tudo necessita-se de silêncio.
para que os Espíritos possam lerem os nossos pensamentos e começarem a tratar-nos, para que possamos daqui a pouco sairmos daqui numa condição bem melhor do que a que chegamos, alegres como nós chegamos, mas satisfeitos da leveza que nós estamos sentindo ao sair. Então, por isso que o silêncio se faz necessário. Porque nos hospitais, inclusive no hospital que eu trabalho, está escrito na parede assim: o silêncio é uma prece. Interessante, né? O silêncio, a gente fica quietinho. Já estamos nos ligando a quem? A quem nos sustenta nesta vida. E tudo isso acontece em favor de todos nós, para que possamos dar continuidade à nossa caminhada com alegria, esperança e muita fé. Nós estamos passando por momentos bastante desagradáveis, o que a mídia está nos informando por todos os lados. Muito sofrimento, muita dor, muita angústia, não tanto quanto agora, mas em todos os momentos tristes pelos quais nós já convivemos e vivenciamos as tragédias coletivas. É difícil a gente até falar nisso, né? Como agora aconteceu com os nossos irmãos rio-grandenses, que com aquela enchente que quase por completo exterminou aquele estado de uma maravilha ímpar, imensa, de pessoas educadas, de trato europeu, porque no sul existem muitos europeus, italianos, alemães, e assim vai. Eu já estive lá algumas vezes e verifiquei a educação diferente das pessoas que não convivem lá. Mas aconteceu esta condição infeliz naquele estado. Muitas pessoas perderam tudo. Muitas pessoas. E apuraram-se até agora 160 óbitos aparentes, fora os que não encontraram ainda. E nós ficamos verificando, mentalizando, pensando, por que isso tudo aconteceu? Por que essas tragédias que levam de uma vez só tantos espíritos encarnados? Pessoas boas, pessoas de uma vida, pessoas prudentes e não prudentes, pessoas ricas, pobres, sãs, doentes, mas são carregadas para lá para desencarnarem numa condição tão trágica. E por que nós perguntamos este porquê? E nós verificamos porque depois que aconteceu essa tragédia, começamos a fazer as nossas pesquisas para poder explicar o motivo. Apesar que nós já tínhamos uma ideia mais ou menos fixada de por que tudo isso acontece. Então, na pergunta 728 do Livro dos Espíritos, no capítulo 6, Lei da Destruição. Vejam bem, o título já é chocante. A Lei da Destruição. E Kardec pergunta aos Espíritos: é lei da natureza a destruição? E os Espíritos respondem: preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar. Por quê? O que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Interessante, né? A renovação e a melhoria dos seres vivos. Mas com todo esse sofrimento, com tanta violência que a natureza levou a desencarnar tantos seres humanos que tinham os seus amantes, as suas famílias, as pessoas, amigos, mas foram embora. E muitos falavam assim: poxa, era uma pessoa tão boa, não merecia isso. E a pergunta 737, que dá continuidade a esse nosso estudo: com que fim Deus
fere a humanidade por meio de flagelos destruidores. Vejam bem, Deus fere a humanidade. Então, se nós formos verificar ao pé da letra, Deus é muito ruim, né? Ele fere a humanidade, tirando daqueles que lutaram a vida toda para terem os seus bens, as suas casas, as suas famílias, e de repente perdem tudo. Então diz aqui, com que fim Deus fere a humanidade? E os Espíritos respondem, para fazê-la progredir mais depressa. A destruição é uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos. E aí a gente começa a lembrar do Evangelho de Jesus, o Evangelho que tira as nossas dores, as nossas preocupações, por intermédio da elucidação. E no capítulo 9 do Evangelho, no item 7, que fala assim, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E fala mais, não vos aflijais, e sim regozijai-vos pela dor. Pegue a dor com alegria, com intensidade, isso que ele fala. Por que será? Regozijai-vos pela dor. Deus poderia criar espíritos perfeitos e que não precisassem de passar por dor e sofrimento. Deus tem o poder para isso. Mas ele criou espíritos como nós, a imagem e semelhança dele. E por intermédio da vivência, convivência com encarnações, e pelo nosso livre-arbítrio, nós construímos-nos cada vez mais perante a luz, e também nós produzimos o processo evolutivo, cada um de nós. Mas nós não podemos nos esquecer que estamos vivendo na Terra. Somos espíritos que estamos aparentemente e atualmente na Terra, para que na Terra possamos, por intermédio das nossas grandes dificuldades, das nossas aflições e dores, surpreendemos-nos conosco mesmo do nosso processo de entendimento. É difícil falar assim, né? Entender o motivo pelo qual eu estou sofrendo. Eu trabalho num hospital, eu sou voluntário da Santa Casa de Santos há 23 anos. São 23 anos de escola diária. E lá nós estudamos, a nossa literatura é a dor presente. É a dor do nosso irmão ao qual convivemos e aprendemos. Mas convivemos com a dor deles. Mas, como Jesus nos fala, que nós devemos nos colocar no lugar daquele que está sofrendo para podermos sentir e verificar aquilo que gostaríamos de receber. Este é o nosso processo lá dentro. E são 23 anos de luta que nós ainda, bem dizer, não aprendemos nada. Por quê? Porque nós, mesmo sendo espíritas, conhecendo o motivo da dor e do sofrimento, que somos espíritos imperfeitos, galgando um patamar melhor a cada dia, mas nós não aceitamos a dor, nós não aceitamos o sofrimento. E às vezes até nós achamos que Deus é injusto conosco. Ah, meu Deus, por que acontece isso? Por que acontece isso com aquilo? Porque uma criança sofre tanto que nunca fez nada para ninguém, na visão daqueles que não sabem que a alma é imortal. Ô tio, eles falam para a gente, por que meu filho? Ele
nasceu há pouco, tem 4, 5 anos de idade. Porque Deus, se Deus é bom, por que Ele não passa essa doença pela qual está fazendo meu filho sofrer e a todos nós, para mim, que já estou com a minha carreira completada, já tenho alguma idade, eu posso até morrer, mas Ele não é tão novo, tão bonito, por que sofrer? E aí nós começamos a questionar Deus. Quando a dor bate à nossa porta, porque quando a dor bate na porta dos outros, nós temos uma palavra de conforto. Vamos confiar em Deus, isso tudo passa, o médico é bom e assim vai, mas quando bate na nossa porta, o nosso tapete é tirado, o nosso chão some e a nossa zona de conforto se destaca de nós. Então, como nós entendemos todos estes momentos tão infelizes na nossa vida? Como é que nós vamos entender? Somente a doutrina nos dá um parâmetro para que possamos, apesar da dor que sentimos, da saudade que vamos sentir na perda de um ente querido, na queda, ou no desenlace, no tchau, até logo, até daqui a pouco. Como é que nós entenderemos isso com alegria? Nós temos uma base fundamentada na doutrina espírita, que temos o Evangelho como base fundamental dos nossos sentimentos. Porque o Evangelho é a nossa moral, é o ensinamento da moral ao qual nós precisamos manter e ter conosco, para que possamos prosseguir distantes das nossas dúvidas e constantes na nossa certeza da imortalidade da alma e que tudo se faz necessário. Mas como entendemos essa situação, como aconteceu no Sul? A situação quando aconteceu nas Torres Gêmeas? A condição a qual, quando Joelma pegou fogo e aquelas pessoas morreram queimadas, e muitas, sabendo que iam morrer daquela forma, se precipitaram. Morreram, desencarnaram na queda. E muitos outros que nós conhecemos. Os Espíritos nos informam, nos falam por intermédio da nossa literatura, que nós trazemos gravado no nosso perispírito algumas marcas das nossas dívidas, dos nossos compromissos passados, tanto bons como não bons. E todos esses compromissos, eles se parelham, eles se autenticam com todos os outros compromissos marcados em todos os outros perispíritos. E quando acontecem essas tragédias, esses espíritos comprometidos no mesmo ramo, no mesmo fator de crime ou de infelicidades que cometeram, eles se aproximam, como se fosse imã. Eles se aproximam e se acomodam em um determinado local. E esse determinado local, para que a prova se faça e extermine o que eles fizeram, esse compromisso sumido, infeliz do passado, eles desencarnam quase que abraçados. Eu vou contar uma história para vocês, as pessoas da minha idade, né? Quer dizer, eu não sou tão velho assim, mas eu lembro muito bem do circo de Niterói, né? Aquele circo que pegou fogo no meio do espetáculo. Alguém lembra aqui? Então eu vou contar. Havia um circo em Niterói que estava se iniciando e foi, vamos dizer assim, divulgado bastante. E no primeiro dia o circo lotou e 60%, 65% da plateia do circo eram crianças. E aquele espetáculo tão bonito, animais, trapezistas, etc. Mas uns 2 a 3 dias antes do início do espetáculo, um dos trapezistas foi demitido por justa causa.
E ele se revoltou, ficou muito revoltado. Mas deu-se início ao espetáculo. E esse trapezista jurou vingar-se do dono do circo. E no momento ao qual estava o elefante preso no mastro central do circo para fazer o espetáculo, este trapezista colocou fogo nas lonas. E lona, que é algodão, no calor do Rio de Janeiro, pegou fogo muito rápido. Agora vocês imaginem um circo lotado de tanta gente, o elefante preso ao meio no mastro central e aquela lona toda incandescente, em chamas. Foi uma correria total, uma gritaria. E também o elefante ficou apavorado e com toda a sua força, o que ele fez? Ele tentou se livrar das correntes a qual o amarrava no mastro. E tentando se livrar, ele puxou o mastro. E o mastro derrubou a lona em cima daquele povo todo. Foi um desastre arrasador. Mais de 600 espíritos retornaram à pátria espiritual por intermédio deste desastre. Mais de 600 espíritos, e a maioria deles eram crianças. E depois de ter acontecido todo esse episódio, depois de algum tempo, trouxeram uma mensagem pelo Chico, dizendo que todos aqueles que estavam no circo para assistir o espetáculo, e os trabalhadores do circo também que desencarnaram naquela época, estavam naquelas arenas aonde estavam todos na época de Jesus, soltos para que os leões devorassem os cristãos. Então o que eles faziam? Eles jogavam óleo cru no meio da arena, pegavam os cavalos inservíveis, os cavalos velhos, soltavam os cavalos lá, colocavam dentro da arena os velhos, idosos, homens, mulheres, crianças, tocavam fogo naquele óleo. Os cavalos começavam a ficarem desesperados e aquelas pessoas que estavam presas naquela arena, que não tinham condição de sair nenhuma, morriam todas queimadas e pisoteadas. E a plateia, lotada, gritava: morte aos cristãos, morte àqueles que seguem esse mentiroso, que era Jesus. E neste circo, todas aquelas pessoas, a maioria daquelas pessoas que estavam na plateia, e morreram da mesma forma. Vejam a justiça, a lei de ação e reação, como funciona. E às vezes nós questionamos muito, lógico, porque nós, já um pouco mais sensibilizados, conhecendo o que é o amor, né? O que é a dor daqueles que sofrem. Nosso sentimento já está um pouco mais apurado. Quando nós vemos um pedinte na rua, uma pessoa dormindo nesse frio, nós ficamos tristes e com pena de todos aqueles que nós estamos citando. Mas agora, porque antes nós, em outras vidas, já não fomos pessoas deste porte com esse sentimento. Por isso que nós precisamos analisar as nossas tendências inferiores, que são muitas ainda. E com essas tendências nós verificamos o que nós fomos, o que de repente nós poderíamos ter sido
Isso nós estamos falando em mortes coletivas. E quem não tinha, vamos dizer assim, compromisso com aquele espetáculo tão doloroso, não foram. Deixaram de ir no circo, deixaram de subir no Andraus, no Joelma, deixaram de estar nas Torres Gêmeas por algum motivo. Como nós temos um palestrante, Raul Teixeira, ele era para estar no circo que pegou fogo em Niterói. Mas o seu pai não permitiu. Ele brigou com o pai dele, e o pai não queria deixar ele ir. Não, você não vai, mas eu quero ir, você não vai. E não foi. Está vivo até hoje. O engenheiro dos Mamonas Assassinas, que é aquele avião que caiu, aquela banda de rock, o engenheiro se atrasou. Olha que coincidência, ele se atrasou. O avião saiu, ficou, ele ainda correu atrás do avião. Peraí, não, acabou. Aí o avião foi embora, caiu. Desencarnaram-se todos. E ele ficou. Um time de futebol, eu não lembro agora o nome, é o Chapecoense, também. E teve algumas pessoas que ficaram. Inclusive tem um jogador que ainda continua jogando, depois de toda essa trama espiritual. Mas todos aqueles que participaram, que desencarnaram nessa condição, precisavam desencarnar assim. E Deus não é tão ruim assim, porque Ele permite isso. Porque Ele fala aqui que é para a reconstrução. Que tipo de reconstrução é essa? É o reencarne. É a nova oportunidade. Porque nós deixamos, com aquelas tragédias, esses espíritos que deixaram o corpo, eles também deixaram algumas de suas dívidas para trás, dispensadas. Por quê? Porque pediram para que isso acontecesse. E até, se nós formos analisarmos friamente, seria uma incoerência eu pedir para morrer desta forma. Mas o plano espiritual é diferente. O plano espiritual é completamente diferente, porque nós sabemos o que nós precisamos resgatar. Como no capítulo 18 do livro Ação e Reação, do Ascânio e o Lucas, que eles queriam se promover, eles solicitaram para se promover para páramos superiores. E aí os operadores daquela colônia verificaram, foram lá atrás e verificaram que eles ainda tinham dívidas a ser resgatadas. Porque naquela época de Joana d'Arc, muito longe até, eles queriam o lugar de dois superiores deles, esses dois, o Ascânio e o Lucas. E o que eles fizeram para conseguir o lugar desses dois? É como se eu fosse diretor e estivesse, vamos dizer assim, querendo a cadeira do presidente, mas por etapas ilícitas. E esse Ascânio e o Lucas, o que fizeram? Queriam o lugar daqueles dois. Levaram os dois a um precipício e os empurraram. Eles desencarnaram e eles tomaram o lugar. E os mentores espirituais da época que eles estavam solicitando para os superiores, falaram: vocês têm que resgatar isso aí, para poder adquirir condições de serem o que vocês querem. E como vai ser isso? E eles escolheram um acidente aéreo para desencarnarem no avião que se precipitou e morreu todo mundo, como da Chapecoense. Vejam como a engrenagem espiritual ela é justa. E o mundo está cheio de injustiças, não é verdade? Mas não existe um injustiçado.
entender a colocação. O mundo está cheio de injustiça. A gente vira um pouquinho de lado e vê injustiça. Outra injustiça ali, outra colar. Mas não existe injustiçados no planeta. Não existe. E todos que fazemos parte desta pleiade de espíritos encarnados aqui, precisamos resgatar os nossos débitos, as nossas faltas. E não somente em resgates coletivos, mas em resgates individuais. Como nós falamos aqui do hospital, tanto sofrimento, às vezes eu paro e falo, Senhor Jesus, quanto sofrimento, o que nós podemos fazer para amenizar? Às vezes nós entramos no elevador, entre uma maca, com um paciente todo entubado, cheio de canos nas veias, totalmente sedado, e a gente vê que aquele paciente está próximo ao óbito, ou quem sabe se recuperar. Então nós aproveitamos aquele momento de minutos, até segundos, dentro do elevador, e nós mentalizamos Jesus. E pedimos a Ele, tenha piedade desse nosso irmão que sofre. Emitimos um pedido a Jesus, aos espíritos que estão por ali conosco. Tenha piedade, é a única coisa que nós podemos fazer. Dê mais uma oportunidade a esse nosso irmão que sofre. Quem sabe, com a dor que ele passou, está passando, ele vai se reconstruir moralmente. Porque a dor é uma bênção mesmo. Eu já passei por várias e verifiquei a condição que Deus me ofereceu da recuperação para a minha estrada ser contínua e eu estar aonde eu estou, recuperando-me gradativamente, porque também trago comigo uma mochila cheia de imperfeições. E muitas delas com muita dificuldade de eu as exterminar, porque eu sinto prazer em tê-las, como todos nós sentimos. Prazer, deixa para tirar amanhã, hoje deixa um pouquinho, é tão gostoso essa sensação que eu tenho quando eu estou fumando um cigarro, quando eu estou tomando uma bebida alcoólica, ou quando eu estou falando da vida de alguém, principalmente aqueles que nós não gostamos. Quem sabe amanhã eu possa melhorar, mas hoje ainda dá um tempinho de eu me regozijar nessa condição infeliz. Então tudo isso é conosco. E quando a dor bate a nossa porta, nós nos achamos injustiçados e colocamos toda a culpa em Deus. Deus esqueceu de mim. Então tudo isso é o que a doutrina espírita nos oferece para entender e nos dar a condição confiável de tomarmos um caminho diferente, um caminho melhor. E também vamos dizer assim, os desastres individuais acontecem conosco. Acontecem conosco quase que diariamente. Nós verificamos isso. Desastres esse que até vem nos cobrar, ou melhor, nós viemos nos recuperar há coisa de séculos, milênios. Vocês lembram da história daquele menino João Hélio, que foi puxado por um carro no Rio de Janeiro? Os assaltantes renderam a mãe que estava no carro, pararam o carro, aí a mãe saiu uma menina na frente, mas o menino ficou preso atrás de um cinto de segurança. E todo mundo gritando, espera um pouquinho. Os homens de Mavita arrastaram o menino por mais de 500 metros. Estraçalharam o menino e ele desencarnou. Foi um trauma para todo mundo, principalmente para a família. A mídia, então, quando falou nisso, todo mundo se petrificou de dor.
Mas, como a alma é imortal e nós trazemos as nossas bagagens, este menino na Gália, que era um homem governador, cheio de pompas e poder, ele sentia prazer em puxar na sua bica com aqueles cavalos velozes, velhos anciões, crianças, estraçalhando-as no cascalho, porque não tinha asfalto naquela época, para dar prazer a ele e a todos aqueles que viam aquela condição infeliz. E ele ainda fala na sua comunicação que é um dos resgates aos quais ele se comprometeu a passar. E a mãe e o pai dessa criança que ficaram desesperados? Ele pediu encarecidamente a esse casal, que na época foi um dos casais abatidos por ele, para que o recebesse como filho. E o casal aceitou e ele desencarnou naquela condição. Com tudo isso que nós estamos falando, não é com a única e exclusiva finalidade de apavorar ninguém, não. É a finalidade única e exclusiva de esclarecer, de esclarecimento. Porque às vezes nós não suportamos ver um familiar nosso em sofrimento. Quando somos nós sabemos a dor que estamos passando e procuramos de todas as maneiras nos livrarmos dela. Mas a maior dificuldade é ver o filho sofrendo e nós não podemos fazer nada. Somente rezar. Mas precisamos entender que aquele filho sofrendo é um espírito. Quem sabe milenar, com certeza, que está resgatando. E esse resgate se faz necessário, tanto para ele, quanto para os pais e os que estão convivendo com ele. Então, todos esses tramas que a doutrina nos mostra da individualidade da dor e da dor em conjunto se fazem necessários. E como são recebidos esses espíritos no plano espiritual? Vejam bem a importância da nossa espiritualização neste momento pelo qual estamos no corpo. O que significa espiritualização? Significa dar importância ao espírito, não ao corpo. Precisamos utilizar o corpo de uma maneira equilibrada, tratá-lo de forma equilibrada, mas a prioridade é o espírito, porque nós nos espiritualizando, o nosso recebimento do plano espiritual, qualquer que seja o motivo pelo qual deixaremos o corpo, nós seremos resgatados condizentemente com a nossa condição evolutiva. Por isso que vale a pena perdoar. Não é verdade? A maior dificuldade que todos nós temos é perdoar. Principalmente aqueles atributos que foram colocados a nós pelos nossos, entre aspas, inimigos, pela calúnia, pela difamação, pela perseguição. Então todos eles vieram no nosso caminho, bateram a nossa porta, não por acaso ou por maldade, não, mas para reaver o que fizemos com ele no passado. E sabe aonde acontece muito disso? Na família. E às vezes nós não vamos a eventos familiares, porque eu não me dou com meu cunhado. A minha sogra é uma peste, ela que me vê por trás. Então não vou lá porque ela vai estar lá e a gente vai brigar, então não vou. O momento que nós temos de nos
aconchegar, de nos aproximarmos, porque nós temos, espíritas que somos, este conhecimento. Admitir que nós também somos errados. E se aquela aversão que a criatura tem conosco não é por acaso, porque essa aversão foi construída lá atrás. E Jesus, Ele quer que nós nos confraternizemos para destruirmos todas essas incapacidades que temos do perdão. Nós precisamos entender as pessoas. E as pessoas aparecem difíceis para nós porque nós fomos difíceis para elas no passado. Então há necessidade do nosso entendimento e deixarmos o orgulho, a nossa vaidade de lado e às vezes até nos humilharmos, entre aspas, porque não existe humilhação, existe simplesmente a abnegação de provarmos a nós mesmos que somos capazes de deixar de lado aquilo que foi feito contra nós. E às vezes os nossos amigos falam: poxa, mas você, o cara te fez tanto, então você fica aí lambendo os pés dele. Aí a gente fala assim: mas eu sei por que eu estou lambendo os pés dele. Porque os pés deles estão sujos, motivados das sujeiras que eu coloquei em cima dele. Por isso que eu tenho que lamber os pés dele. Por que Jesus lavou os pés dos apóstolos e ainda os beijou? Dando a demonstração de quê? De humildade. De que ele não era melhor que ninguém, não, e nós não somos também melhor do que ninguém. É por isso que todas essas causas acontecem conosco, para que nós possamos dar um passo para trás e pensarmos assim: por que está acontecendo isso comigo? Onde eu estou errando? Como é que eu posso recomeçar a minha atividade, a qual não está dando certo? Isso tudo é reflexão. Isso tudo é a doutrina dos Espíritos que nos oferece esse cabedal de instruções para que possamos ser, ao menos, um pouco felizes. Entender o nosso próximo, nos colocarmos no lugar dele para sabermos o que eu gostaria de receber se estivesse numa condição difícil, como no hospital. Às vezes os pacientes até gritam conosco: está vendo que está doendo? Você está pegando o lugar errado, não sei o quê. E a gente fica, porque ele está sofrendo. Ele está sofrendo a dor na carne. E nós estamos ali para ajudá-lo. E muitos, às vezes, depois de tudo isso, como aconteceu comigo, de estar levando um paciente obeso, muito obeso, para um exame de imagem numa marca, e ele estava com o fêmur quebrado, fraturado, e eu sem querer mexi na perna dele, sem intenção nenhuma de machucá-lo, porque eu tinha que virar a marca e passei a mão na perna dele e ele começou a gritar comigo, me xingou de tudo quanto foi nome. Eu não falei nada, eu só pedi desculpas, porque eu sabia o que ele estava sentindo. Levei ele, fiquei aguardando ele fazer o exame, retornei, ele já estava mais calmo. Quando nós fomos colocá-lo na cama, ajudá-lo a ir para a cama, e ele estava, vamos dizer assim, acomodado, ele me pediu desculpa. Ele falou assim: você vai me desculpar, mas a dor que eu estou sentindo é muito grande. E a única forma que eu tenho de esquecer um pouco dela é brigando com alguém. Eu falei: ainda bem que o Senhor brigou comigo. Não tem que pedir desculpa, não. Eu sei o que o Senhor está sentindo e me coloco no seu lugar. E muitos outros também, das lições que nós aprendemos naquela casa maravilhosa, onde os Espíritos nos empurram para lugares tão
difíceis de até entrar pelo cheiro, pelo odor, pela condição do paciente, pela condição a qual ele se apresenta, como detentos. Eu já fui até quase agredido por um, mas fiz haver a ele que eu queria ajudá-lo, e ele desabafou comigo que não estava mais aguentando aquela vida. E eu falei assim: não chegou o seu momento de abraçar Jesus? E ele começou a chorar, só isso. E era um detento, um paciente de alta periculosidade, porque ele estava todo algemado na cama. E ele começou a chorar. Por quê? Porque ele ouviu uma palavra maravilhosa: Jesus. Eu falei: será que não chegou a hora de você abraçar Jesus? E aí ele se pôs a chorar como uma criança. Eu peguei as minhas coisas e fui embora. Eu tenho certeza que aquele Jesus que eu falei a ele penetrou profundamente, porque Jesus estava lá, na presença dos benfeitores espirituais, amigos dele, que queriam a recuperação dele, para que ele saísse dali e começasse uma nova vida. É isso que nós devemos fazer. Falar de Jesus. Mostrar Jesus. E aí uma grande pergunta: será que nós conhecemos verdadeiramente Jesus? Seguimos Jesus verdadeiramente? Quais são os momentos aos quais quando estamos embaixo do teto de uma casa espírita? É todos os momentos nós precisamos nos lembrar dele. E ele se faz presente em cada um de nós, colocando até palavras na nossa boca, olhares sentimentais nas nossas vistas e pensamentos sublimes no nosso cérebro, para que possamos trazer o que ele quer, que é o quê? O amor, somente o amor. Então, gente, é triste a gente presenciar todas essas calamidades. Se nós pudéssemos ser mágicos e evitar tudo isso, ou passar a mão assim, aquilo some tudo, mas não, nós não podemos fazer nada disso. Nós temos que olhar, aceitar, acreditar numa nova era. Como diz a pergunta do Livro dos Espíritos, é para a regeneração de tudo e de todos. Porque aqui não é o momento. Logo os espíritos serão resgatados, alguns comprometidos e outros não, mas todos serão resgatados. Todos estarão no plano espiritual, se confraternizando e implorando para retornarem ao corpo, como nós imploramos também para retornarmos. Estamos aqui, ouvindo a palavra do Evangelho, ouvindo Jesus, não por mim, mas ouvindo Jesus nessa imensa fraternidade, porque Ele está aqui conosco. Estes Espíritos trouxeram a essência de Jesus a essa casa nessa noite, para que possamos sair daqui perfumados e sermos reconhecidos como pessoas do bem. Então a prática do bem vale a pena, mas o mais importante é o perdão. O perdão das ofensas dirigidas a nós, porque aí nós nos livraremos verdadeiramente das montanhas que interferem no nosso grau evolutivo. Vamos perdoar. Vamos aceitar as pessoas da forma pela qual elas se apresentam para nós, para que nós possamos passar no teste que Jesus nos coloca, a fim de que possamos, quem sabe em outra vida, colaborar na sua seara, para beneficiar aqueles que ficaram para trás nesse planeta de prova e expiação, mas que está se reformando e se regenerando, como diz a lição de hoje. Que Deus nos abençoe, nos auxilie para que possamos absorver isso que nós ouvimos hoje, que foram obras espirituais, porque os Espíritos me incentivaram e me inspiraram em falar em tudo isso. E vale a pena amar, vale a pena perdoar,
vale a pena pegar o caminho que Jesus nos oferece. E que assim seja. Então vamos sintonizar esse amor. Jesus ao nosso lado, nos ajudando, nos amparando. E agradecendo novamente, Senhor, por mais esse dia, essa noite, e que Nossa Senhora nos abrace e com a oração de Maria encerramos os trabalhos por ela. Ave Maria, cheia de graças,